Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui no Leitura e Meditação. Eu sou a Priscila Mota, estou junto hoje aqui com a minha amiga Paula Pilastre, que vai entrar para a gente conduzir hoje o nosso encontro. Hoje vai ser um encontro breve para a gente meditar juntos. É o Dia Mundial, hoje, 13 de novembro, é o Dia Mundial da Gentileza. Então nós resolvemos fazer esse encontro hoje para falar um pouquinho sobre esse atributo tão importante, tão transformador que é a gentileza. A Paula já está chegando e a gente vai explorar um pouquinho brevemente aqui no início e logo fazer a nossa prática de meditação. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Paty Gravini, Tereza, Renata Mello, muito bem-vinda. Chegando. Oi, Oi, boa Paula, boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem? Tô te ouvindo bem? Como é que você está me ouvindo? Estou ouvindo bem também. Ai, que Você bom. só está cortando a sua imagem na parte de cima. Acho que posicionar um pouquinho para baixo. Ai, Eu vi que você já estava fazendo a nossa introdução. isso. Boa noite para todos que estão aqui. Boa noite, Renata. A gente resolveu fazer uma live relâmpago hoje. Boa noite, Cíntia, porque hoje Cíntia, era o Dia Mundial da Gentileza, e a gente não quis passar batido nessa data, né? Porque eu acho que faz parte das nossas atitudes mindfulness e de meditação. Então a gente resolveu fazer esse encontro rapidinho aqui com vocês, né, Pri? é verdade. Neto também, seja Sim. bem-vindo. Bem-vindos. Vamos dar início. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Sexta-feira 13. Alguns atribuem a dias assim não muito positivos, mas a gente está aqui hoje também para lembrar que somos nós que criamos, né, as nossas circunstâncias. Até estava falando um pouco hoje com a Paula sobre isso. A gente postou, para quem viu no feed, o convite para a live de hoje, aquela frase tão comum: gentileza gera gentileza. Né? E a gente até colocou que gentileza gera gentileza, harmonia, bem-estar e muitas outras coisas. Né? E, e é isso, a gente queria lembrar vocês hoje de que cada um de vocês que estão aqui hoje pode ser um propulsor, um gerador desses sentimentos, dessas virtudes que são tão transformadoras, né? E a gente acredita muito, como estrutura de meditação, que essas virtudes sutis têm o poder de abalar o mundo mesmo, né? Transformando a gente dentro para fora, transformando as nossas relações. É por isso que a gente está aqui hoje. É isso mesmo. Como a gente colocou no post, a gente entende que a meditação ela nos dá esse exercício de ser gentis conosco mesmo, né? Aprender a perceber as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas emoções, e a partir da nossa percepção de nós mesmos, a gente também começa a perceber que o outro também tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias falhas, e a gente passa a entender o outro um pouco melhor também, né? Então, por isso a gente achou importante trazer esse assunto. Quando a gente faz o curso de meditação, a Pri fala bastante sobre as atitudes mindfulness, né, Pri? E a Sim, gentileza é uma das atitudes mindfulness, né? é isso E o que a mesmo. gente vai propor aqui hoje é a gente aprender a partir da nossa, da gentileza conosco, como que a gente pode ampliar essa gentileza para as outras pessoas, porque a gente tem percebido que os ambientes estão muito tóxicos, né? Porque as pessoas estão muito explosivas, cansadas, com medo. E aí tudo isso vai gerando emoções negativas e a gente acaba sendo ríspido com as pessoas,
não tendo tanta tolerância, tanta paciência. Então, a partir desse auto-olhar, né, de olhar o que está acontecendo conosco, entender que a gente pode estar passando por uma situação ruim, e entender que o outro também pode estar passando por situações ruins, a gente começa a mudar a nossa forma de nos tratar e tratar o outro, melhorando assim, né, o ambiente, melhorando os relacionamentos. Então é por isso que nós fizemos um encontro de surpresa no Leitura e Meditação, né, Pri? É isso aí, a gente está muito feliz de ver vocês aqui com a gente hoje. Sexta-feira, encerramento de semana para alguns, né? Quem não trabalha amanhã ou no fim de semana. E sabe uma coisa? Gentileza é tão abrangente. A Paula falou que é um tema que eu abordo bastante no nosso curso, né? Porque é um dos pilares assim da mindfulness, né? E é uma das coisas que nos treinamentos a gente vê que é mais desafiador, mais desafiador do que treinar a atenção e a concentração, é treinar a gentileza. E a gente vê muito isso, porque e aí, à medida que você vai praticando a meditação e refletindo sobre essa questão da atitude gentil com você mesmo, você percebe o quanto é desafiador, porque a gente vem com hábitos cristalizados, né, de não ter um olhar gentil para nós mesmos, um olhar compassivo, um olhar compreensivo. Muitos de nós somos assim muito hábeis, somos pessoas que têm personalidades muito aptas a ser gentil, compreensivo com todo mundo. Mas muitas vezes a gente não consegue separar nem uma pequena fração dessa gentileza para aplicar para nós mesmos, né? Então, essa é uma das metas quando a gente começa a treinar a meditação e treinar essas virtudes da mindfulness, né? Que é assim, só para fechar, Paula, esse ponto, a gente falou que a live de hoje vai ser breve, né? Uma das coisas que eu estava falando que hoje é sexta-feira, né? Fim de noite, sexta-feira. Parabéns por vocês estarem aqui, dedicando esse tempinho para vocês e compartilhando com a gente, é uma honra. Uma das coisas que eu queria falar, que acho que envolve a gentileza, é reconhecer os nossos esforços e movimentos. Todo mundo caminhou ao longo dessa semana, se desdobrou aí nos trabalhos, atividades. O quanto será que a gente reconhece, né? Então eu quero convidar vocês hoje a começar esse nosso encontro com o seguinte olhar: o que foi feito, foi feito. O que será, será. Então, eu convido vocês a virem aqui junto com a gente hoje, virtualmente, mas com o coração conectado, habitar o momento presente, né? E reconhecendo tudo que você fez, reconhecendo que você aplicou o seu melhor dentro das circunstâncias e condições que você teve, né, à sua disposição. Porque um dos pontos que emerge da nossa dificuldade de ter gentileza é o autojulgamento, a autocrítica e a culpa. Não é raro, né, que muitos de nós tenham que equilibrar muitos pratos, lidar com muitas responsabilidades, na empresa, em casa, em todos, né, todos os setores da nossa vida, com a nossa vida pessoal, com o nosso autocuidado. E quantas vezes essas necessidades se convertem em culpa, né? E a culpa já é um primeiro passo ali para a gente não conseguir ser gentil. Já bloqueia, né, essa capacidade tão curativa de ser gentil com a gente. Então, quero deixar esse convite para vocês. Reconhecer o quanto vocês caminharam essa semana, reconhecer seus esforços e reconhecer suas necessidades. Esse é outro ponto muito importante quando a gente fala de gentileza. Parar e perceber a meditação, como a Paula bem comentou, por promover essa autoconsciência, promove isso, que a gente pare, sintonize com o nosso centro, com o nosso corpo, mente, emoção, e observe verdadeiramente o que a gente está precisando. Esse é um ato, assim, bem sublime de gentileza também, né? E tudo isso a gente desenvolve com a prática da meditação, no longo prazo, e quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando em oferecer esse cuidado para a gente, né, Paula? É isso mesmo, Pri. A gente vai identificando melhor as nossas necessidades. E é aquilo que Sim, a gente sempre fala, né? É, nenhum desses processos vão resolver todos os nossos problemas, né? A gente vai continuar tendo dificuldades, a gente vai continuar tendo dias difíceis,
a gente vai continuar tendo relacionamentos que vão nos desafiar, Com certeza. mas a gente consegue percebê-los mais rápido e ter respostas melhores para eles, né? Mesmo que a gente entre em algumas crises, a Sim, saída dela, ela é um pouco mais fácil, né? O, tem pessoas que falam quando entram num processo de dificuldade, ah, eu estou num buraco, né? Então, assim, esse buraco não é tão profundo. Você até cai, né? Você até fica ali naquele buraco. Mas é mais fácil de levantar e sair desse buraco, né? Porque você consegue entender o que está passando na sua mente, entender quais são as emoções que estão sendo provocadas e o que é seu e o que é do outro e quais as mudanças que são necessárias serem feitas, né? Então, é sempre esse olhar que a gente tenta levar quando a gente fala da meditação. E aí eu acho que agora está na hora da gente praticar, né? Porque acho que a gente já falou bastante, né, Pri? Aí a gente deixa é um isso pouquinho aí. para falar depois, e depois que a gente praticar, que aí eu queria que Isso. vocês compartilhassem como é que foi, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho como é que foi essa prática que a gente vai fazer e compartilhar um pouco do que vocês conseguem perceber de quais foram as ações que vocês perceberam como gentis, né? De repente, ao longo da semana, como a Pri falou, né? De perceber o que foi feito, e talvez eu tivesse colocado uma culpa ali, e eu posso ser gentil com isso? De que forma que eu transformo essa ação, né? Então, esse que é o Sim. meu convite também para vocês. Vamos praticar um pouquinho? Vamos Então, lá? eu vou pedir. Vamos? Então, eu vou pedir para vocês que estão aqui assistindo com a gente, quem vai assistir depois também, sentar numa posição confortável, com a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão. E a gente vai começando a perceber o nosso corpo, sentindo o apoio desse corpo na cadeira, onde a gente está sentado, percebendo esses apoios, reconhecendo esse corpo, reconhecendo as necessidades desse corpo, percebendo como que nós nos apresentamos para essa prática, quais são as emoções que estão emergindo, quais são os pensamentos, quais são as sensações. E numa atitude gentil, nós vamos apenas observar e acolher o que o nosso corpo e o que a nossa mente quiser nos apresentar neste momento. Então eu vou ficar alguns minutinhos em silêncio e vou pedir para que vocês se mantenham conectados com a respiração, percebendo a entrada e a saída do ar e percebendo de forma gentil tudo o que for surgindo no seu corpo e na sua mente, e apenas deixando passar.
Os nossos pensamentos podem vir, podem passar. Acolha esses pensamentos, deem passagem para eles, mas gentilmente peça permissão para que eles passem. Não se prenda a nenhum deles. Vamos abandonando os pensamentos, sem julgamento, apenas se conectando com o seu corpo, com a sua respiração, observando o que acontece numa atitude de abertura, de entrega, de aceitação e de gentileza. Lembrando que a nossa mente, ela foi feita para pensar. Então, ela produz pensamentos, mas nós podemos simplesmente deixá-los passar. Como as nuvens passam no céu, eu apenas observo os meus pensamentos, numa atitude gentil. Eu escolho esse momento apenas para observar e perceber as sensações do meu corpo. Eu escolho esse momento como um presente para mim, de dedicação ao meu descanso, entendendo as necessidades do meu corpo, percebendo qual é a linguagem que ele quer me passar, de que forma ele se comunica comigo. Porque o meu corpo e a minha mente são um só, integrados. Quando eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo. E quando eu ouço meu corpo, eu cuido da minha mente. O autocuidado é uma forma gentil de nos tratar.
Perceba a sua respiração, o ar que te abastece, que te mantém vivo. Eu convido vocês agora a fazerem 3 respirações profundas, ir percebendo o ambiente, se reconectando e abrindo os olhos, retomando o contato. E quando se sentirem preparados, abram os olhos. Tudo bem, Pri? E aí, tudo bem? Tudo bem por aqui, pessoal? Vocês estão bem? Conseguiram participar? Se alguém quiser comentar alguma coisa de como é que foi a prática. Como foi a prática para você, Pri? A Juliana comentou. Para mim foi bem interessante, assim, eu consegui, assim, como posso dizer, o que mais ficou evidente foram algumas necessidades, algumas sensações físicas. Eu já vim para o encontro com algumas sensações físicas evidentes. A Paula até sabia que estou com um pouco de enxaqueca hoje, então já tinha coisas bem evidentes. E aí, durante a prática, né, com essa centralização que a gente faz, a percepção fica mais aguçada. Percebi algumas regiões sensíveis, meu punho estava sensível, pude perceber, né, um pouco de desconforto na coluna. E aí tá um momento da gente exercer a gentileza, né? Quando tem esse Uhum. desconforto físico, você se propõe a fazer uma atividade. A gente vê muito isso nos treinamentos também. Quando eu comecei a praticar também, eu não conseguia ficar muito tempo durante a prática. As primeiras semanas é bastante complicado de você sentar para meditar e não sentir dor na coluna, por exemplo. Então, o corpo, no começo da prática meditativa, e até conforme você vai avançando, é um grande desafio, né, Paulo? A Sim. gente trabalha na meditação essa quietude do corpo. E ele se revela justamente quando a gente para, a gente percebe o que está incomodando, sensações mais sutis, e às vezes até dores mesmo que impedem a gente de ficar na posição durante o tempo da prática, né? E aí vem o inimigo da gentileza, né? Autocrítico, autojulgamento, já vem acusar. Puxa, vem aquela voz, né? Ai, eu não consigo, realmente, olha como eu tô, acho que eu não estou me cuidando, não consigo ficar com a coluna ereta, não consigo isso, não consigo aquilo. Vem todas essas afirmações, esses rótulos de insuficiência, né? De Uhum. incapacidade, sendo que é um processo natural. Então, a gentileza é fantástica para a gente se perceber, se reconectar corpo e mente, perceber quais são as necessidades e principalmente no final dizer, tá tudo bem. Sim. Isso que você falou, eu acho que é bem interessante, porque assim, esse momento é o momento da gente parar e escutar o nosso corpo, né? Porque no dia Sim, a dia, a gente está tão envolvido com as nossas ações, com as nossas atividades, que a gente não percebe, não ouve o que o corpo está dizendo. E aí, quando chega uma dor, uma enfermidade, alguma coisa, uma gripe, uma dor de cabeça ou uma dor muscular, é porque o nosso corpo já estava gritando antes que a sim. gente tinha que fazer uma pausa, né? Tem alguns comentários aqui, ó, eu vou dar uma lidinha, Pri.
A Sim, Renata olha que falou, legal. relaxamento que valeu pela semana toda, que não consegui meditar muito, muito feliz por isso. Ai, Senti o que meu bom. corpo perfeitamente paciente, como se estivesse esperando por este momento, apesar da mente ser muito agitada, como de costume. Hoje senti muita alegria por este momento. Que bom, obrigada, Renata. E é Ai, isso que mesmo, alegria. né? Hum. A gente, quando começa a perceber o corpo, a gente vai deixando esse relaxamento acontecer. Paloma também falou aqui, ó, que ela sentiu o corpo e até os pontos do corpo com dor muscular, sentiu um relaxamento e a respiração com mais leveza. Então é isso, né? A gente começa a perceber onde está aquele pontinho que a gente precisa respirar, que a gente precisa relaxar. E aí, na prática, a gente vai olhando para esses pontos e vai soltando essas tensões, né? Ai, gente, desculpa que meu fone não para. Tá caindo aqui, desculpa. Então, é assim, a gente vai percebendo esses pontos e vai soltando aos poucos, né? E isso gradualmente vai sendo natural, né, Pri? A gente vai aprendendo a perceber mais vezes. Então, às vezes, com o decorrer da prática, a gente já consegue perceber, opa, tem um sinal de alerta no meu corpo, tem alguma coisa que não está bem, né? A gente consegue ter essa percepção mais rápida, né? Essa consciência fica mais efetiva, né? A gente vai aguçando essa percepção, né? E é muito interessante, aqui até movida pela minha própria experiência e pelo que as meninas estão comentando, é muito interessante a gente perceber que na prática da meditação, a gente também costuma falar muito isso, muitas vezes, não de forma intencional, né, mas até natural. A gente vai para a prática de meditação, procurar esse caminho, procurar um curso, procurar uma vivência, a gente vai com expectativa. Expectativa é, de sensações boas, positivas, que acabam sendo frutos da prática contínua. Por outro lado, o que a meditação ela vem nos proporcionar é a percepção do que se apresenta. Então você vê, a gente pode durante uma mesma prática perceber relaxamento, tranquilidade e desconforto físico. E tá tudo bem, e é isso. E é essa habilidade que a gente vai levar para a vida, para o dia a dia. Terminou a prática e com o treino, é isso que a gente vai levando para o dia a dia, que todas as situações, todas as circunstâncias, fases que a gente vivencia, tem os seus dois lados. Tem o ônus e o bônus, tem aquilo que se apresenta para nós, a gente sente como desconforto e como prazer, o que também é individual, muitas vezes. E aí eu acho muito interessante isso. E achei legal que vocês também vivenciaram isso hoje com essa prática, porque a gentileza também consiste em acolher aquilo que se apresenta. Pensa Uhum. vocês quando vocês acolhem um amigo, quando vocês acolhem alguém passando por alguma situação que precisa ali do seu conforto, você não vai geralmente com a intenção de acolher, de ser gentil, com esse julgamento. Você simplesmente abraça a pessoa com tudo que ela se apresenta. E é isso que a gente está treinando aqui para aprender a fazer com a gente mesmo. E aí, percebendo e reconhecendo as nossas necessidades, a gente pode cuidar delas, como a Paula falou. Uhum. A gente percebe uma dor, percebe uma situação que pode ser algo do momento, pode ser um desconforto postural, mas pode ser um sinal do corpo para que a gente desacelere, para que a gente levante a anteninha e preste atenção em alguma questão. Então, é muito rico. A gente ficaria a noite inteira falando disso aqui, né, Paula? Porque vai É, desdobrando, a experiência é rica mesmo, embora seja uma prática simples, o que a gente nota cada vez mais é que as experiências são muito ricas, né? sim. Tem mais A Renata comentários colocou, aqui. é, a Renata colocou aqui também, ó, que ela, um detalhe, que a semana passada ela meditou quase diariamente e ela acompanhou uma melhora significativa na pressão arterial. Foi uma conquista incrível, pois já teve problemas com picos hipertensos por conta de estresse e excesso de trabalho. É, Renata, a gente está vivendo um momento realmente desafiador, né?
Eu devo confessar a você que eu também, no mês passado, tive uns momentos de picos de estresse. E aí eu vou compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo. Quando eu percebi que o meu corpo estava dando sinais que eu não estava acostumada, que eu falei, opa, a minha pressão está subindo, tem um peso diferente na minha nuca, tem um tremor diferente no meu corpo, tem uma palpitação diferente, me acendeu um sinal de alerta. Eu estou ultrapassando o meu limite, eu preciso mudar alguma coisa na minha rotina. E aí eu fui mapeando o que precisava ser feito, e aí também investigando a saúde, né? Fui fazer alguns exames para ver se realmente era alguma coisa de fundo emocional, de excesso que eu estava tendo de atividades, e readequando algumas coisas. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Aquilo que a gente fala que é o trabalho integrativo. Então, é a Sim, meditação, é um descanso que a gente acaba não tendo, e aí exercer um pouco mais esse descanso, é liberar algumas atividades que a gente se impõe, porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, mas o nosso corpo tem limitações, por mais que a nossa mente queira, às vezes é necessário parar um pouco e identificar realmente se a parte clínica, né, se a parte médica tá tudo ok, né? Porque a gente vai às vezes entrando numa rotina que que a gente não se percebe. Então, quando a gente percebe isso de início, é possível a gente mapear quais são as mudanças, quais são as ações que a gente pode fazer, né? Então, isso eu acho que é de grande ajuda e para mim também tem sido um benefício. Essa autopercepção, essa autoconsciência me ajuda a perceber rapidamente que eu estou passando o meu limite, né? Então, a meditação pode nos ajudar nesse sentido também. é verdade. Uhum. O ganho não é tanto uma imunidade a problemas, porque todos nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de situação ao longo da vida. Seja um Uhum, burnout, seja uma depressão, uma ansiedade, qualquer ser humano. E isso também é gentileza. É perceber que todos uhum, nós somos humanos, perceber que todos estamos vulneráveis, né? Mas o que a Paula falou muito bem, também estou vivenciando muito isso na minha jornada aqui na meditação, é isso de perceber, a gente ficar mais assim, perceptivo o que está acontecendo dentro da gente, porque é tanta coisa demandando a nossa atenção, como a gente até falou aqui hoje, que muitas vezes a gente vai negligenciando essa pausa para olhar mesmo o que está acontecendo. Opa, está acontecendo no meu corpo, está acontecendo na minha alma, nas minhas emoções, na minha mente, como se surge aquele argumento, ai, que não deu tempo, não está dando uhum. tempo de olhar para mim, né? Então a gente vai caindo nessa armadilha, né? É. E é muito impressionante mesmo. Então, parabéns, viu, Renata? Aí você falou que percebeu, né, que quando meditou todos os dias, você pôde perceber esse dado bem significativo, né? Que a gente comenta também aqui, como a meditação, ela tá toda semana sai artigo publicado dos benefícios, a medicina já se apropriou, né? Medicina baseada em evidências dos ganhos para a saúde que a meditação proporciona. Então a gente já sabe comprovadamente que assim não é só para distúrbios emocionais, ansiedade, estresse, depressão que a gente vê muito na pauta, mas a meditação é uma ferramenta super eficaz para dores, manejo da dor crônica em geral, Uhum. controle da pressão arterial Da pressão arterial. e Uhum. então vai proporcionando uma melhora global, né? Como a Paula falou, sempre de forma integrada, mas eu acho que o legal da meditação é isso também. A meditação ela é em si uma prática integrativa, não só por proporcionar esse cuidado global, mas é o que a Paula comentou. Eu acho que como a gente pratica a autoconsciência, a autopercepção com as práticas meditativas, você fica mais ligeiro para perceber o que mais você está precisando. Puxa, eu estou precisando também cuidar dessa dor, vou procurar alguma outra ferramenta, né? Opa, estou Uhum. precisando conversar, eu estou precisando me abrir, falar sobre essa situação. Então você se torna mais atento e presente para as suas necessidades. Então não é que a meditação por si só vai dar conta de tudo, né? Como a Paula bem Uhum. falou aqui no início, a gente sempre reforça.
Mas ela, por ampliar o nosso olhar, vai abrir esse caminho de percepção. Puxa, o que mais eu estou precisando? Que outras necessidades eu estou tendo? E aí que é a grande beleza, né? Dessa prática. Sim, Gente, nós que isso mesmo. agradecemos, viu? Muito obrigada a É, vocês. Renata falou assim, que por isso que ela parou o que estava fazendo para estar aqui com a gente hoje. Ai, Obrigada que pela bom. Puxa, presença. linda. Obrigada mesmo. E Obrigada parabéns pela presença. por A gente fica investir muito nessa feliz. causa. A gente fica muito feliz, né, Pri, de estar aqui com vocês. E a gente queria, inclusive, comentar que agora no mês de novembro a gente vai ter mais encontros. Inclusive, a semana que vem a gente quer convidar vocês. Também vai ser uma live rápida na terça-feira, né, durante a semana. Que a gente, na terça-feira, é dia da criatividade. E aí a gente quer falar um pouquinho de como que a meditação também pode colaborar com a nossa, com o desenvolvimento da nossa criatividade, né? Então vocês Sim. estão convidados na terça-feira a estar aqui com a gente novamente para meditar. E 8h30, depois, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, convidem os amigos para meditar. Sim. E depois nós temos a live do mês, né? Nós vamos falar do livro Leitura e Meditação, que também é na próxima semana, né? Não, na outra semana, né? Dia É, a gente vai 20, deixar. vai A gente vai deixar publicar a agenda. agenda. Entre hoje e amanhã a gente publica a agenda para vocês se organizarem para os nossos encontros. Vai ser uma alegria estar com Isso. vocês. Ai, Paula, só para fechar aqui, Uhum. tinha visto uma citação do Dalai Lama falando sobre gentileza. Achei bem bonita, deu vontade de ler ela aqui agora. A minha, Por Dalai favor. Lama, o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ele falou assim, que foi Nobel da Paz, né? É o mais recente Dalai Lama. Ele disse assim: a minha religião é simples. Não há necessidade de templos nem de filosofias complicadas. Minha mente e meu coração são o meu templo. A minha religião é a gentileza. Então, achei muito bonito isso e para fechar aqui o nosso encontro, dizendo que, assim, mais do que lugares, contextos, circunstâncias, você que está aqui hoje com a gente é em si essa fonte de transformação, de amor, de levar a transformação aonde quer que você vá, tanto na sua vida como para impactar outras pessoas também. Então, eu achei muito legal quando ele falou isso. A gente sempre fala aqui da meditação como uma prática laica, né? É como a gente leva. E até mesmo dentro do budismo, embora seja uma filosofia, uma religião, eles também trazem muito essa perspectiva, né? E aí eu achei bem bacana a gente guardar aqui essa mensagem. Gratidão. Muito lindo. Gratidão. A gente agradece a presença de vocês e convidamos vocês para participarem nas próximas lives para meditar aqui conosco. Se tiverem dúvidas, mandarem as dúvidas. Nós estamos sempre aqui para ajudar, para tirar as dúvidas e agir agora na nossa prática com mais gentileza, né? Isso E um mesmo. ótimo Vamos final de assim, semana para vocês, uma noite boa de sexta-feira e aproveitem e descansem um pouquinho, sendo gentis, isso mesmo. né, Pri? Vamos Obrigada, continuar. gente. Obrigada, viu? Foi muito bom ouvir vocês, praticar juntos. Gratidão, viu, gente? Obrigada mesmo. Terça-feira a gente se vê aqui então de novo. Obrigada a você, Renata. Sempre bom ter você aqui com a gente. Que alegria. Obrigada. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, Pri. Tchau, Obrigada. Paulo. Tchau, bom descanso. Bom descanso.